Aqui ao meu lado, Edu Panzi, comentarista Itatiaia, Natália Fiuza, comentarista da Rádio de Minas, vai opinar também dos estúdios. Primeiro você, Edu, de que maneira você observou esse jogo de hoje, como o Cruzeiro construiu essa vitória? E eu disse aqui no gol do Rafa Silva, que reprisamos há pouco, a vitória começou a ser construída no intervalo justamente com a entrada dele, que foi o melhor em campo autotruque, Edu. Foi, o Pesolano mexeu bem, fez bem a leitura do jogo, e a gente já chamava atenção para isso desde o primeiro tempo, né? Quando o jogador do Sampaio Corrêa é expulso, o Lucas Araújo, aos 28 minutos, muita gente acha que o jogador do time adversário foi expulso, o jogo vai ficar mais fácil agora, vamos golear. Quando o time que tem um atleta expulso, Cirilo, ele não está vencendo o jogo, o que ele faz? Ele segue se defendendo da mesma maneira. Se você tem um a menos, você abre mão de ter um a mais no ataque. Defensivamente você continua com sua linha de 5, como estava o Sampaio Corrêa, uma linha de 4 à frente, ou uma de 3 e mais um jogador à frente, mas o Condé optou por uma linha de 5 e uma de 4. Ou seja, o Cruzeiro tinha um jogador a mais, mas atacava um time que se defendia da mesma maneira. 15 para as 2 da tarde, marcando o sinal da Itatiaia. O Sampaio Corrêa não mudou o jeito de defender, ele abriu mão de um jogador para atacar. Então tornou-se um jogo confortável para o Cruzeiro lá atrás. O Cruzeiro não sofria com ataques do Sampaio Corrêa, mas sofria muito para furar o bloqueio defensivo do adversário que tinha um jogador a menos. E foi difícil. Acabou o primeiro tempo, o que faz o Pesolano? A gente já falava no intervalo, olha, Zé Ivaldo tomou um cartão. Você tira o Zé Ivaldo, coloca um lateral direito, tira alguém da linha de meio de campo, e coloca mais um atacante, porque a bola está circulando muito a área do Sampaio Corrêa e está faltando alguém lá por dentro. O Pesolano tirou o Zé Ivaldo, colocou o Giovani Jesus, que é um lateral, mas fez essa saída de 3 jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro não desmontou essa saída de 3, antes era o Zé Ivaldo, passou a ser o Giovani. Só que o Giovani é lateral, também joga como lateral. E ele avançava mais que o Zé Ivaldo. E quando ele subia, o William Oliveira, o volante, fazia esse terceiro homem. Então o Cruzeiro não ficava desguardado no seu sistema defensivo. E lá na frente, o Rafa Silva entrou como um segundo atacante, povoando bastante o entre linhas que a gente chama, né? Entre a primeira linha de 5 do Sampaio Corrêa e a segunda linha de 4 jogadores. Pode dizer que entrou como um segundo atacante ou até como um ponta de lança. Ele obrigava alguém dessa primeira linha de 5 a sair quando ele saía. E aí abria um espaço. E foi assim que o Cruzeiro encontrou o seu primeiro gol. No momento em que pegou a defesa do Sampaio Corrêa desmontada, o jogador, o Rafa Silva, ele ocupa esse espaço, porque ele sai e aí ocupa o espaço, as costas do jogador. E o Jajá chega pelo lado direito e nesse ponto vazio encontra o Rafa Silva, que faz 1-0. Perfeita leitura de jogo também de quem entra, né? Não basta o técnico ter a leitura do jogo. O jogador que entrou também precisa ler bem a partida, os espaços que o adversário vão deixando. E foi muito importante, porque o Cruzeiro fez o primeiro gol muito cedo, aos 2 minutos. Eu até imaginava que o Condé fosse desmanchar essa linha de 5 jogadores, colocar um jogador no comando de ataque para atacar como a gente para buscar o empate. Ele não fez isso, não. Ele esperou mais um pouquinho, até o momento da parada técnica. Na parada técnica, ele já volta com um jogador à frente. Ele desmanchou aquela linha. Só que no primeiro lance da volta da parada técnica, o Cruzeiro pega a defesa desmontada, com apenas 3 defensores do Sampaio Corrêa, num contra-ataque. Muito bem executado. O Rafa Silva puxa esse contra-ataque pela direita, depois de um ótimo passe, me parece que do Jajá, e encontra o Edu na frente ou atrás dessa linha de 3 jogadores. Repito, a defesa desmontada do Sampaio Corrêa, e o Cruzeiro faz o 2-0. A partir daí, o Cruzeiro controla o jogo, controla com a posse da bola, porque enquanto você tem a bola, o adversário não te pressiona. O Cruzeiro teve no segundo tempo 72% de posse de bola, foram 10 finalizações, 3 na direção do gol, e o Sampaio Corrêa não finalizou na direção do Rafael, que não trabalhou. Ou seja, foi um jogo muito seguro do Cruzeiro, de muita inteligência. A dificuldade que ele encontrou na primeira etapa, mesmo com um jogador a mais, durante ali 15 minutos. No segundo tempo, ele já teve mais facilidade, porque tinha mais gente no ataque,
já que não precisava defender com tantos, porque o Condé abriu mão do seu um jogador a menos lá no setor ofensivo. Foi um jogo de muita inteligência, principalmente por parte do Cruzeiro, e muita paciência. Soube dar velocidade à bola no segundo tempo e por isso venceu de forma justa e abre uma boa vantagem, né, Cirilo? O Cruzeiro está aí no mínimo com 3 rodadas garantido no G4, porque se alguém tirar os 6 pontos, vai ter que tirar ainda 3 vitórias e não tem jeito em 2 rodadas. Vantagem considerável, sem dúvida alguma, Edu.